Olá! Bem-vindos e bem-vindas! Eu te ajudo a ter uma mente livre de bloqueios, de traumas, de crenças, para que você realmente alcance a prosperidade que você sonha, que você deseja e se transforme numa pessoa feliz, equilibrada, numa pessoa que tem segurança para viver a vida. Olá, bom dia! Bom dia! Tudo bem? Todos vocês sejam muito bem-vindos! Hoje nós vamos conversar sobre como a baixa autoestima prejudica a sua vida. E por quê, né? Vamos falar sobre isso. Porque eu tenho percebido que muitas pessoas estão passando por isso. E eu sei o quanto isso é delicado, porque eu também já passei por isso. Então, hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesse tema. Nós vamos ter uma construção do agora, do passado e do futuro em relação à autoestima, tá? Então, olha, todos vocês que já chegaram aqui, clique aqui nesse aviãozinho, convidem as pessoas para estarem conosco. Esse assunto, ele é importante para homem e para mulher também, né? E Sandra, para quem que é essa live? É para você que passa por situações de altos e baixos, né, em relação à sua autoestima. É para você que já tem uma autoestima baixa constantemente. Nós vamos conversar sobre isso. Olá, Rosa! Guarabira, que legal, bem-vinda! Olha, gente, que coisa boa, né? Ver uma mensagem como essa chegando a tantos lugares, podendo ajudar tantas pessoas. E vocês podem contribuir com isso, por isso, compartilhem. Vamos compartilhar mensagens de cura, mensagens que geram, sim, uma transformação positiva na vida das pessoas, tá? Sandra, eu tô chegando agora. Quem é você? Vou me apresentar para você. Eu sou Sandra Reis, eu sou mentora, eu sou terapeuta sistêmica. Eu atuo como facilitadora em constelação familiar, entre outras técnicas, tá? Porque eu tenho outras técnicas e eu utilizo todas elas para te ajudar a curar os traumas emocionais que você carrega no peito, na mente, na alma e que estão te deixando muitas vezes uma pessoa triste. Então a gente utiliza essas técnicas para que você se cure e para que você volte a ser uma pessoa feliz, alegre, com segurança, com autoestima, para viver a sua vida e assim você vai se tornar uma pessoa próspera a cada dia, tá? Então vamos lá. Sandra, vamos falar hoje sobre autoestima. Vamos conversar sobre isso. Eu vou explicar para você o porquê, né, de falar sobre isso já logo no início, mas eu quero antes que vocês coloquem aqui para mim, por favor, se você já passou por uma baixa autoestima, se você está passando, se você tem dúvida, se você tem alguma questão com a sua autoestima, para a gente poder alinhar o conteúdo de forma mais. Olha eu derrubando as coisas aqui de forma mais atraente para você, tá? Então vamos lá, coloque aqui para mim. E eu vou te contar um pouquinho sobre mim para que você entenda que eu sei o que você está passando do ponto de vista humano, porque eu já passei por isso, e também eu derrubando as coisas, e também do ponto de vista terapêutico, porque a gente precisa ter essas experiências para compreender o nosso próximo, e no meu caso, meu próximo é você. Ah, que linda, Nil! Eu também. Já já nós vamos começar o nosso movimento. Gente, deixa eu já falar. A Nilzete falou aqui que já estava com saudade, então eu tenho uma notícia para vocês, tá? Fecharam-se ontem as inscrições para o Método Solar. Então, assim, quem entrou vai ter agora uma grande oportunidade de se transformar, de se curar, de ter acesso a ferramentas. Sandra, eu não entrei, o que que eu faço? Infelizmente, não há mais como você entrar agora, tá? Você vai esperar a próxima turma. Mas existem outras ferramentas que vão te auxiliar até a próxima turma. Uma dessas ferramentas é a constelação familiar. Então, já quero deixar aqui para você
que essa informação porque vocês me pediram. Para vocês que participaram da minissérie Poderosamente e que não puderam entrar ou não quiseram, por qualquer razão, continuar dentro do método solar e me pediram para eu abrir uma condição especial, essa condição ela foi aberta para vocês com relação à constelação familiar. Então, assim, você que participou, que tem interesse, me manda uma mensagem ou então fique atento aos grupos que vocês estão, porque lá vocês vão receber uma condição realmente muito especial para vocês poderem fazer uma constelação familiar, tá? Mas vamos voltar aqui para o nosso conteúdo. Sejam todos muito bem-vindos. Ó, algumas pessoas já passaram por isso, né? Então, vamos lá. Por que eu digo isso para vocês? Quem já me acompanha há um tempo sabe que eu tive também as minhas questões para resolver na vida, né? E uma dessas questões foi relacionada à minha baixa autoestima. Ela era grande e a tal ponto que eu comia demais, que eu realmente me tornei uma pessoa doente, não só na mente nem no coração, mas no corpo também. Porque 30 quilos a mais no corpo faz diferença, o seu corpo grita, porque dói, porque machuca, né? E não é só isso. A baixa autoestima, ela vem também, ó, escuta bem o que eu falei, também da aparência, mas não é só isso. E por isso nós vamos hoje conversar sobre essa questão, porque muitas pessoas chegam para mim falando que estão preocupadas com a sua baixa autoestima ou que nem tem tanta baixa autoestima assim, mas querem melhorar a autoestima a partir do corpo, a partir das mudanças no corpo, né? E Sandra, tem problema isso? Não, não tem se você está do ponto de vista emocional saudável, só que a grande maioria das pessoas não estão 100%. Então nós vamos conversar sobre isso, tá? Vamos entender um pouquinho o que seria uma baixa autoestima. Será que vocês já pararam para entender o que tem por trás de uma baixa autoestima? Porque as pessoas às vezes pensam que só tem a ver com aparência, né? Mas não é só com aparência, porque a aparência ela está inadequada para você porque interiormente você não está bem. Então eu quero trazer essa construção para você. A baixa autoestima, ela vem pela falta de confiança e pela falta de se conhecer que você carrega. Então você tem uma baixa confiança em você ou uma ausência total, talvez você nem confie em você de forma nenhuma. E isso gera consequências, né? Você se sente uma pessoa insegura e incapaz para realizar as tarefas que você tem no dia a dia, em todos os seus compromissos, nos seus relacionamentos. Então você se sente incapaz para criar os seus filhos, para ter um casamento, você se sente incapaz no seu trabalho, né? Relativo à sua profissão. Você sente também incapacidade para lidar com o dinheiro. Então a baixa autoestima vem dessa falta de confiança, ou total ou parcial que você tem. Na sua capacidade, nos seus talentos para você executar o que você precisa. Esse é um conceito importante para a gente começar a falar sobre a baixa autoestima, né? E Sandra, como que isso acontece hoje? Eu quero te trazer essa construção do hoje para você entender o que fazer e como tudo começou. Porque muitas vezes a gente pensa que isso começou hoje, né? Não, hoje eu não tô me sentindo bem com a minha aparência, porque eu tô descuidada, né? Apareceram os cabelos brancos, as rugas, o corpo já não é mais como antes, e a gente se ilude achando que esse problema da falta ou da ausência de autoestima é no agora. Mas não é, tá? Então, bom dia, Dulce, bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Olha, eu vi que chegou pessoas novas, coloque aqui se vocês estão passando ou já passaram por uma questão assim, de ausência total de autoestima ou parcial, né? Se a sua autoestima
ela tá baixa, se ela fica oscilando, se tem horas que você tá bem, tem horas que não, que daí a gente pode construir uma live mais alinhada para você, tá bom? Então, coloque aqui pra gente conversar melhor. E aí, Sandra, por que que a baixa autoestima acontece muitas vezes? Pelas crises que a gente passa em relação ao dinheiro, né? Talvez você passe aí por uma falta de dinheiro, talvez você passe por uma falta de conseguir dominar o seu próprio corpo, os seus próprios impulsos, você não consiga se expressar em relação às suas vontades sexuais, então você tem um parceiro, você tá sempre ali se anulando. Você está sempre ali não reconhecendo o que você gosta e o que você não gosta e você deixa outra pessoa usar o seu corpo, usufruir do seu corpo e isso te traz um mal danado. A sua estima ou a sua autoestima, ela pode estar aqui e ela vem despencando. E Sandra, por que você está falando isso? Porque tem muitas pessoas que fazem isso e normalmente as mulheres fazem isso muito mais que os homens. Isso o que, Sandra? De não se reconhecer, de não se valorizar, de não se expressar e também de ter problemas com o dinheiro, porque nós ainda vivemos numa sociedade desigual, embora existam movimentos, né, dizendo, é tudo impede igualdade, a gente sabe que isso não é verdade, né? Muitas de nós mulheres, e eu falo isso porque também já aconteceu comigo, da gente ter os mesmos talentos que os homens e a gente ganhar bem menos que eles. Então, a gente precisa entender que esses fatores, eles influenciam a sua autoestima e por isso você vive uma vida sem se reconhecer, sem confiar em você, por esses fatores e por outros. Agora eu estou te trazendo os fatores do momento, tá? Tem mais algum, Sandra? Tem. Por você não conseguir se expressar, expressar os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas emoções, isso também prejudica a sua autoestima. Você não consegue se expressar, você não consegue se impor, você passa por problemas com dinheiro, por problemas de falta de trabalho, por problemas de falta de reconhecimento, e isso tudo vai complicando ainda mais a sua estima, a sua autoestima. Então a gente precisa entender esse contexto para conseguir entender por que que isso acontece hoje na vida da gente. Agora, vamos refletir um pouquinho sobre o que seria uma pessoa com autoestima. Gente, tô tomando um chazinho porque aqui tá muito frio, tá chovendo, tá muito frio, é para esquentar. Então vamos lá. Pense aí, o que seria autoestima para você? Se quiser, pode até colocar aqui no chat. Vamos ajudar as pessoas a pensarem, a refletirem sobre esse assunto, tá? O que seria autoestima para você? No primeiro momento, eu tenho aqui algumas construções para trazer para você. A autoestima, ela tem a ver com você se reconhecer. Tem a ver também com você se conhecer. E muitos de nós não se conhecem. Infelizmente, né? A gente acha que a gente se conhece porque a gente se vê, a gente se olha no espelho, mas a gente não sabe o que tem aqui dentro. E quando sabe, ignora. E às vezes você nem sabe como chegar aqui no seu coração. Então você tem a falsa impressão que você se conhece. Mas vamos falar aqui do que é. Então, a autoestima é você se conhecer, é você se reconhecer, é você valorizar os seus talentos, os seus dons, as suas habilidades, o seu conhecimento. Tudo que você tem, tudo que você é, enquanto mulher, enquanto homem, enquanto ser humano. E muitas pessoas não têm isso. Tá? Então vamos voltar aqui, Sandra. A autoestima tem a ver com o que mais? Tem a ver com a sua capacidade de se expressar, de
de forma emocional e profissional. E muitas pessoas não se expressam. Então, vem o problema da falta de autoestima, ou da ausência total, ou da baixa autoestima. Sandro, o que mais tem a ver com autoestima? A autoestima tem a ver com você ter a capacidade de sonhar. Porque se você sonha, você busca ferramentas, habilidades, você busca controle emocional para realizar os seus sonhos. Então, quando você sonha, você busca essa realização, você se supera. Cada vez que você realiza um sonho e você se supera, você resgata a sua autoestima. Cada vez que você tem um sonho e você concretiza ele, ele se torna uma motivação para você se aprimorar, para você se sentir mais seguro ou segura, para você realmente reconhecer que você tem capacidade, que você consegue, que você realmente se realiza, porque você tem controle emocional e habilidades. Então, agora que nós já entendemos um pouco o que é a baixa autoestima e entendemos também o que é a autoestima, com que ela está relacionada, nós podemos entender outras coisas. Respira, que agora eu preciso falar outra coisa. Sandra, eu pensei que a autoestima estava relacionada com o corpo, com o dinheiro. E não está, até está. Mas isso tem a ver com o seu mundo externo. E para o seu mundo externo ser saudável, você precisa estar com o seu mundo interno saudável, que são os seus sonhos, as suas emoções, as suas habilidades, o seu conhecimento sobre você, o seu reconhecimento sobre a sua capacidade. Quando isso tá tudo muito bem dentro de você, você consegue trazer isso para o mundo exterior. Então você pode dizer sim, depois que internamente está tudo ajustado e equilibrado, que a sua aparência, ela te traz autoestima, que as suas conquistas materiais te trazem autoestima, mas você não pode deixar de entender que isso é consequência da autoestima interna. Então, o que acontece hoje, que eu quis trazer o meu exemplo para vocês? Durante anos, quando eu estava acima do peso, que eu me sentia feia e estava doente e nada dava certo, uma roupa não ficava bonita, outra roupa também não, o sapato machucava, porque até o pé, né, era fora do padrão. O que acontecia? Eu busquei a autoestima fora. E enquanto eu busquei a autoestima fora, tentando emagrecer, tentando ter saúde, ela não veio. Porque a gente só pode conseguir ter fora quando a gente tem dentro. Então, qual foi o caminho? O caminho foi curar internamente o que eu tinha, para que a autoestima ela viesse de dentro. E quando ela vem de dentro, ela aparece, ela se mostra fora também. Então a gente precisa ter esse entendimento que a autoestima não é você estar com o cabelo bem arrumado, bem vestido ou bem vestida, com a sua conta bancária com dinheiro. Não é isso. Isso faz parte, mas começa dentro, com você se reconhecendo, se conhecendo e dando valor para os seus talentos, para as suas habilidades, né? Para as suas conquistas. Então, é bom você entender isso, porque enquanto eu busquei a autoestima fora de mim, eu não consegui. Porque primeiro a gente olha para dentro. Quando você restabelece a sua conexão com a sua autoestima interna, aí você consegue também trazer ela para fora do seu corpo, para fora aqui no mundo externo, tá? E aí eu tenho aqui algumas coisas para falar para vocês que prejudicam muito a nossa autoestima, que são os padrões da sociedade, que são as redes sociais, que é a gente ficar tentando se enquadrar nesse padrão. Muitas vezes você assiste tanta novela, tanto filme, você olha tanto rede social, você vê tanta gente com uma falsa
autoestima que você se confunde e você acha que isso é ter autoestima. Então você busca essa autoestima nos padrões sociais, né? De beleza, de consumo, de roupa, de marca. E Sandra, mas tem problema eu ter? Tem problema se você não entende que a autoestima é algo que nasce dentro. E aí isso piora a sua situação, porque se você não se curou internamente, você está buscando a autoestima na roupa da moda, no corpo da moda, nos procedimentos da moda, né? Você até tem uma falsa sensação de que está tendo autoestima, mas é uma falsa sensação. A recaída vem e ela vem profunda. É por isso que muitas pessoas fazem muitos procedimentos estéticos, né? Plástica abdominal, cirurgia de redução de estômago, muitas coisas para se enquadrarem num padrão, porque elas acham que isso vai trazer para elas uma autoestima e quando a pessoa menos espera, bum, voltou de novo o peso, de novo ela não tá bem, ela tá se sentindo mal, tá ali se sujeitando a situações profissionais, sexuais, amigáveis, de todas as ordens. Ela se sujeita a situações que a maltratam, porque internamente nada foi resgatado, nada foi resolvido. E tem mais, a pessoa que segue esses padrões sociais, né, das redes sociais, da novela, do cinema e tudo isso, essa pessoa ela se faz tão mal porque ela busca um padrão que não é o dela. E além disso, para ter esse padrão, ela gasta muitas vezes o que ela não tem. Então, olha o quanto é complicado uma pessoa que vive com autoestima baixa ou com ausência total de autoestima ou que a sua autoestima oscila toda hora. Você gasta o dinheiro que você não tem em coisas que você não precisa para você tentar se sentir uma pessoa com autoestima elevada. Então você compra roupas de marcas, sapatos, bolsas, cintos. Isso vale para homem e para mulher, óculos, né? Procedimentos estéticos para você tentar se adequar a um padrão social. Então você passa muito tempo ali vendo a vida dos outros e achando que aquilo é real, que aquele padrão de família é o real, que aquele padrão de corpo é o real, que aquele padrão de beleza, de cabelo, de pele é o real. E você enfia os pés pelas mãos. Primeiro porque você não está olhando para o teu mundo interno, porque tudo começa aqui dentro. E segundo que você está se prejudicando financeiramente. Muitas pessoas buscam esses artifícios achando que vão ter autoestima e depois descobrem que não é bem assim. Sabe por quê? Porque tudo começa dentro. Sandra, tem problema eu me preocupar com a minha autoestima fora? Não tem. Desde que você esteja com a autoestima interna intacta. E agora eu volto para o meu exemplo. Enquanto eu tomei remédio, enquanto eu busquei muitas questões fora para eu me sentir adequada num padrão estético e também me sentir com a autoestima resgatada, tentando emagrecer, tentando ter um corpo bonito, tentando vestir uma roupa da moda, porque quando eu estava acima do peso, nem roupa eu achava para eu vestir, né? Eram aquelas roupas mais feias, sem detalhe, ou então com aquelas estampas muito horrorosas. Então eu me sentia mal com isso. E eu tentava e eu não emagrecia e eu não conseguia, e eu tomava remédio e eu buscava isso e eu buscava aquilo e as coisas não iam. Quando que as coisas fora começaram a entrar no eixo? Quando eu entendi que a autoestima, ela precisa ser resgatada primeiro dentro. E aí eu comecei a trabalhar isso internamente. Quando eu comecei a trabalhar isso internamente, fora de mim, o peso, a roupa, os padrões da sociedade foram consequências. Eu consegui encontrar a forma corporal que eu estava buscando. Só que eu quero te dizer uma coisa, para você ter a sua autoestima
Fora também, você não precisa se adequar a um padrão social, porque eu nunca fui a pessoa de vestir a roupa da moda. Por quê? Porque para mim não fazia sentido. Eu fazia a minha própria moda. E isso me fazia bem, porque quando você se prende a um padrão social para ter autoestima, você muitas vezes não se realiza. Você se frustra, porque talvez as suas condições financeiras não sejam adequadas ao padrão, à marca, aos procedimentos que a sociedade te impõe esteticamente, fisicamente, e aí você não consegue bancar para ter essa vida ilusória. E aí o que que acontece? Você se frustra mais ainda e a sua autoestima, que já estava baixa ou que oscilava, ela desaparece. Então a gente precisa se atentar a esses detalhes. Primeiro a autoestima interna, para depois a externa, porque quando você tem a interna equilibrada, você não precisa se adequar a padrões sociais. O seu padrão social é você quem cria, é você quem faz. E aí é importante trazer essa construção, tá? Porque eu vejo isso nos comentários das pessoas que me procuram, nos atendimentos e nas minhas mentorias individuais também. Pessoas querendo ter autoestima, buscando tudo fora. Aparência, roupa, estar em lugares, né, para se sentir com a autoestima alta, e isso vai te prejudicar se dentro de você não estiver bem. O que poderia te ajudar vai te fazer muito mais mal, porque você vai se sentir ainda mais inadequado ou inadequada, porque se você não consegue bancar os padrões sociais, você se sente ainda mais insatisfeito, mais incapaz, porque você começa a se comparar com aquela pessoa que posta foto da família perfeita, né? Uma mulher normalmente, eu vejo isso normalmente com as mulheres, né? Com mais ênfase, tá? Os homens também têm isso, mas um pouco menos. Então, normalmente a gente vê, né, aquela mulher na família que tem 3, 4 filhos, tem o corpo impecável, a casa tá impecável, a relação com o marido é impecável e você se espelha numa pessoa assim e aí vem os problemas, porque você não sabe o que essa pessoa tem de suporte financeiro, emocional e também de suporte de mão de obra para ela dar conta disso. E aí a gente se frustra, porque a gente se compara e aí a gente acha que a autoestima está ligado a isso, a essas fotos que a gente vê nas redes, aos filmes, às novelas e a gente se prejudica muito, tá? Então essa construção eu preciso trazer para você também desse entendimento, para que você vá expandindo a sua mente e entendendo que o fora você pode ter. Você pode ter os bens materiais, você pode ter a beleza, você pode ter as coisas da moda, se isso fizer sentido para você, desde que você entenda que a sua autoestima, ela tem a ver principalmente com o seu mundo interno. Sandro, o que é o mundo interno? É o que você sente, pensa, é o que você consegue exprimir. Então vamos lá. A baixa autoestima, ela acontece porque você não se aceita. Você tenta seguir esses padrões sociais, né? Você tenta se encaixar e enquanto você tenta se encaixar numa forma, você não se aceita como você é. Você não se aceita com as suas emoções, com os seus sentimentos, com as suas habilidades ou inabilidades, porque sim, todos nós temos inabilidades também. Muitas vezes a gente vai continuar desenvolvendo as nossas capacidades e vamos adquirir novas habilidades, mas nós não nascemos com todas as habilidades e capacidades necessárias, né? Então a gente vai se desenvolver. Só que se você não se reconhece, se você não conhece a sua potência, você fica sempre no mesmo e caminhando para o menos. Então você se julga, você não se valoriza, você se sente inferior, você se compara. Então vamos lá.
Por que que também a baixa autoestima acontece? A primeira coisa já foi, né? Porque a gente não se aceita. Você não se aceita como você é, com as suas limitações emocionais, profissionais e financeiras. A próxima, por falta de amor próprio. Sandra, amor próprio, sim. Infelizmente, muitas pessoas não se amam, não se valorizam e por isso não valorizam os seus talentos e por isso não valorizam o seu corpo. Sandra, por que você está falando tanto do corpo? Porque ainda hoje existem muitas mulheres, muitos homens também, mas a estatística mostra que o número de mulheres é muito maior que se submetem sexualmente ao que elas não querem, porque elas não conseguem se aceitar como são, ou porque tem medo de perder o parceiro, ou porque realmente não se valorizam. Falta amor próprio para dizer, olha, eu não quero sexo, eu não gosto assim, eu gosto de tal jeito. E então, você não se expõe, você não se expressa, você não ocupa o seu lugar no mundo e isso interfere muito na sua autoestima. Por isso ela oscila ou realmente fica inexistente. Então a gente precisa se atentar para isso, porque aqui tem uma questão educacional também, né? Ao longo da vida, principalmente para as mulheres, tá, gente? Tudo que eu falo aqui vale para homem e para mulher, mas eu estou trazendo para vocês informações estatísticas, informações históricas e terapêuticas. Ao longo da história, a mulher ela foi sendo muito violentada emocionalmente, fisicamente, intelectualmente. Então, a gente ainda carrega essa dor muito forte. Muitas mulheres, elas não conseguem se impor. Então, a gente precisa ter esse entendimento que a baixa autoestima começa aqui também. Por você mulher, por você homem, não conseguir se impor e ocupar o seu lugar no mundo, no trabalho, na família, no relacionamento amoroso. Então, a gente precisa entender. Esses são fatores que vão fazendo a sua autoestima diminuir e às vezes ficar inexistente. Tem mais? Tem mais, né? Muitas vezes você não conhece as suas emoções. As suas emoções estão aí guardadinhas dentro de você. As emoções de tristeza, de insegurança, de incapacidade, as emoções de dor, a raiva que você carrega, o ódio, porque sim, muitas mulheres carregam ódio. Ódio por tudo que a história da mulher trouxe de herança para nós. Então, muitas de nós carrega assim. Eu, por muito tempo, eu tive ódio de ser mulher, porque eu ouvi a vida inteira, mulher não senta assim, mulher não se veste assim, mulher não faz isso assim. Tudo porque a gente tinha que tentar se adequar num padrão, né? Num padrão de mulher certinha. E isso vai trazendo dor pra gente e a gente vai deixando de se reconhecer e de lidar de forma saudável com as nossas emoções e isso vai abaixando a nossa estima, tá? Isso também te faz mal. O que mais, Sandra? Você não reconhece as suas emoções, a sua própria história. A sua raiz sistêmica. Sandra, o que é sistêmico? É a sua raiz familiar e a sua raiz social, porque como eu falei, a gente carrega dor histórica, né? Dor de quando as mulheres começou esse processo de desvalorização da mulher com o surgimento do patriarcado. O patriarcado é quando o homem tirou todo o poder pessoal da mulher para se empoderar e seguir tomando conta, né, de tudo como é até hoje. Então, eu não estou contando isso para a gente olhar para os homens e culpar os homens, tá? Muitos desses homens não foram a favor do patriarcado. Os que foram a favor do patriarcado, eles trouxeram muita dor para nossa
geração de mulher, e essa dor ela vem passando de muitas gerações. Então existe aí uma questão sistêmica para ser tratada. Não adianta simplesmente você vestir uma roupa bonita, comprar um bom perfume e achar que a sua autoestima está ok, porque existe uma questão profunda de família e também de sociedade. Por isso tudo é sistêmico. Sistêmico engloba tudo. Então a nossa autoestima, principalmente da mulher, ela tem essa questão. Sandra, por que principalmente da mulher? Porque os homens sofrem de baixa autoestima? Sofrem também. Porque, como eles nascem de nós mulheres, eles herdam o sentimento da mãe, de baixa autoestima. E então muitos desses homens crescem dessa forma também, tá? A gente precisa entender isso. Quem já está me acompanhando, participou da minissérie Poderosamente, sabe que a gente carrega heranças uterinas, né? Do momento que a gente estava ali em formação dentro do útero da nossa mãe, e heranças transgeracionais, que são essas heranças do sistema familiar, da sociedade como um todo também. E não é só isso, tem mais. Eu estou trazendo a construção para você. Sandra, quais são as consequências de viver uma vida com baixa autoestima? Problemas com você de todas as ordens, você adoece o seu corpo, a sua mente e o seu espírito, porque muitas pessoas falam, né? Eu quero ter paz de espírito, eu quero me sentir em paz e não consegue. Por quê? Tem baixa autoestima também, tem outros fatores, tá? Mas hoje nós vamos ficar aqui focados na baixa autoestima. Então você não consegue viver uma vida feliz com teu parceiro, porque muitas vezes você não se expressa, você nem sabe como se expressar. E o que mais acontece? No trabalho, né, a gente não se valoriza, a gente não consegue pedir um aumento, a gente não consegue dizer não porque tem uma baixa autoestima. Então a gente quer sempre tentar se adequar no padrão daquele lugar. E a gente vai se anulando e vai piorando. O que já não estava bem, que é a autoestima, né, que já estava baixa, vai piorando cada dia mais também em relação aos relacionamentos. E não é só aí, você também piora o seu relacionamento com você em relação à sua família. Porque se você tem baixa autoestima, você não consegue também ocupar o seu lugar dentro do seu sistema familiar. Veja o quanto a autoestima ela é importante para você se realizar como pessoa, como ser humano, em todas as áreas da sua vida. Embora eu esteja dando exemplo de algumas situações de mulheres, né? Mas vale para os homens, vale para qualquer ser humano. E tem mais, por você não se reconhecer, não se valorizar, não ter amor próprio, o que acontece? Você não reconhece os seus limites, então você está sempre ali fazendo tudo acima da sua capacidade, o que também vai te adoecer. Você não reconhece os seus limites, você não reconhece os bloqueios mentais que você tem, e aí você tem consequências na sua vida emocional, familiar, financeira, porque normalmente a pessoa que tem baixa autoestima, ela gasta além do necessário, buscando a autoestima fora, então ela se prejudica, prejudica a família, prejudica o próprio relacionamento amoroso. Quantas mulheres falam para mim, olha, eu compro bolsa, eu compro roupa, eu compro sapato e eu escondo, para o meu marido não ver, porque senão dá problema. E aí, olha só, aqui tá tudo englobado, a questão da pessoa não saber se expor, assumir o seu lugar naquele relacionamento, a questão dela não reconhecer que ela tá buscando nos bens materiais algo que primeiro é dentro. Primeiro a gente se resgata dentro, senão você pode comprar o mundo aqui fora que não vai adiantar. Então eu não estou dizendo para você, mulher, que você não pode ser vaidosa e comprar as coisas, e nem para você, homem, tá? Eu só estou dizendo que primeiro começa dentro, porque quando você se equilibra dentro, fora é consequência. Eu vou te dar o meu exemplo. Eu fui a mulher que
Eu precisava ter a bolsa combinando com o sapato, com o cinto, a roupa, a blusa combinando com a calça, a maquiagem combinando com a roupa. Eu precisava ter os acessórios combinando com tudo, porque eu tinha necessidade de buscar uma autoestima fora. Mas quando eu entendi que a questão era interna, o que aconteceu? Fora se tornou secundário. Então hoje eu tenho uma bolsa esporte para sair com os meus filhos, uma bolsa de festa, né? Porque para uma festa é uma bolsa diferente e tá tudo bem. Então a gente para de querer consumir o que a gente não precisa, porque você se cura internamente dessa falta de autoestima. E aí, Sandra, e hoje você não compra as coisas? Eu compro quando eu preciso, quando eu sinto, sabe? A bolsa arrebentou, eu compro outra. Mas eu não tenho mais necessidade de comprar uma bolsa, um sapato, um isso, um aquilo, um perfume, um outro perfume. E isso vale para homens e para mulheres, porque a gente para de buscar a autoestima fora, porque ela tá dentro. E nem por isso você vai andar desleixado ou desleixada, desarrumado, desarrumada. Muito pelo contrário, qualquer coisa que você coloque em você fica muito bem, porque você está refletindo na roupa, no acessório, nos bens materiais, um estado interno, tá? Então, vamos entender isso, porque essa construção vai te fazer muito bem para você que está me ouvindo, homem ou mulher. Tem mais problemas? Tem. Como você vê problemas em você, como você não se valoriza, você também não valoriza o outro. Então você vê problemas em tudo e em todos, né? Como eu via problemas em ter que sair combinado. E quando eu via alguém que estava descombinado na rua, com roupas, acessórios, eu falava, nossa, não ficou bom. Então a gente coloca defeito nas nossas coisas, nas coisas do outro. Tudo que o outro faz pra gente nunca tá bom. Se o seu marido faz uma coisa, não tá bom. Se a sua esposa faz uma coisa, não tá boa. Se os seus filhos fazem uma coisa, não tá boa. Se as pessoas que trabalham com você fazem algo, nunca tá bom. A gente não consegue reconhecer, porque a gente não se reconhece. Então a gente não reconhece as coisas que o outro faz também. A gente tem essa dificuldade. Então, olha o quanto a autoestima e a baixa autoestima elas fazem com que você tenha uma vida ruim e faz também com que você viva de forma ruim com os outros. Então você sempre tá ali vendo problema em tudo, né? É no salário que é pouco, é na casa que tá feia. Quantas pessoas vivem uma vida em função de deixar uma casa nos trinques e esquecem de viver. Sandra, a casa não é importante? Sim, a casa é importante, mas mais importante que a casa é você estar bem. Então muitas pessoas nem se divertem, nem saem, nem buscam prazer com a família ou muitas vezes um prazer sozinho porque tá ali sempre tendo que tirar uma sujeira de algum lugar, porque a pessoa vê problema em tudo, então ela busca a perfeição no que ela faz e no que o outro faz também. E existe uma diferença, tá? Entre você ser uma pessoa que quer a perfeição em tudo e entre você ser uma pessoa que busca excelência no que você faz. Tem uma diferença. Isso também é assunto para uma outra live. Vamos ficar aqui com o nosso entendimento sobre estima, autoestima. Tem mais problema? Tem, claro que tem. Como você não se reconhece, não se valoriza, como você não tem amor próprio por você, você não se permite cometer falhas, você se culpa de muito, você se cobra demais, então você é aquela pessoa que está sempre buscando fora, lembra? Então você faz muitos cursos, você lê muitas coisas e você não consegue nunca chegar num estado bom, mas você busca fazer coisas demais para você aliviar a culpa que você carrega por ser inadequada, por se comparar com os outros, por se sentir incapaz. Então, olha o quanto isso é profundo, a baixa autoestima, diferente do que muitas vezes se pensa, né? Que é aquela pessoa que tá tão mal com ela que ela nem se arruma. Olha o quanto é muito mais profundo do que apenas você se vestir e se arrumar.
Tem mais coisas? Tem mais coisas. Então, essa pessoa, por ela se sentir dessa forma, com baixa autoestima ou com ausência total de autoestima, o que que ela faz? É uma pessoa que tem medo o tempo todo de ser rejeitada, de ser abandonada, porque ela se sente incapaz, porque ela se culpa por ser assim, né? Então essa pessoa, ela se submete a coisas absurdas. Eu dei aqui exemplos, né, nos relacionamentos sexuais, muitas vezes, isso vale para os homens também, muitas vezes você até faz o que você não gosta e o que você não quer, porque você não tem autoestima, ou porque tem ela bem baixinha. E isso vale para os outros relacionamentos também, amigáveis, familiares, profissionais. Quantas vezes você se submete a essas coisas por falta de autoestima? E eu fiz isso também. Eu era a pessoa que eu queria agradar todos os meus amigos, porque eu tinha necessidade, eu tinha medo de ser rejeitada, então eu fazia de tudo para agradar. Sandra me empresta uma roupa, Sandra me empresta um dinheiro, Sandra me empresta um sapato, eu emprestava. E a pessoa estragava, não me devolvia, não pagava, e eu sempre no prejuízo. Por quê? Porque a baixa autoestima, ela está conectada com o medo da rejeição, com o medo do abandono dos amigos, com o medo do abandono da família, com o medo do abandono do namorado, da namorada, do marido, do filho, da esposa. Então a gente vai se sujeitando. Olha o quanto isso é grave, né? A gente começou a falar de autoestima e de baixa autoestima e olha quantas raízes, né? Uma dor tem. Ela vai ramificando para muitas áreas e isso te faz mal, te prejudica. Sandra, tem mais coisa? Tem também, né? A pessoa que tem baixa autoestima, ela também é tímida. Então, ela tá sempre ali buscando ser aquela pessoa apagadinha, né? Aquela pessoa mais imperceptível, mas ao mesmo tempo, olha o conflito. Ela quer ser imperceptível no seu expressar, no seu comportamento, mas ela busca sempre uma compensação. Qual que é a compensação? Se adequar ao padrão. Então, o padrão social das redes sociais, dos filmes, das novelas, ela tá sempre gastando, tentando buscar uma roupa, um carro, um móvel, alguma coisa. Sandra, tem problema a gente querer bens materiais? Não tem. Desde que você tenha equilíbrio interno, desde que a sua autoestima esteja ok, se dentro de você tá tudo ok, você vai adquirir os bens materiais. Só que você adquire de outra forma, com consciência, sem se prejudicar financeiramente. Quantos de nós já adquirimos na nossa vida ou ainda continuamos a adquirir coisas que a gente nem precisa? Coisas que você adquire para se sentir um pouco melhor, para diminuir a sensação que você tem de ser inadequado, de ser incapaz, de ser inseguro. Então você vai comprando coisas e momentaneamente você até sente essa sensação, poxa, eu não sou tão incapaz assim, olha, eu comprei tal coisa. Só que muitas vezes você não consegue pagar, ou se você paga, você enfia o pé pela mão, se prejudica, gasta um dinheiro com que não precisava, sendo que você podia economizar esse dinheiro para a viagem dos seus sonhos, para um projeto maior, para algo grandioso. Sandra, e por que a gente está falando tudo isso, né? Talvez você até já tenha percebido esses detalhes na sua vida. Por que que nós estamos falando sobre isso? Para você entender que isso são as consequências do agora, que isso é o que você está vivendo hoje, é o que você está sentindo, é o que você está passando, mas que isso não começou hoje. Tudo isso tem uma raiz mais profunda. Duas delas eu já falei, né? Ou pode ser um trauma que você está carregando da sua gestação, ou é um trauma que você está carregando do sistema, do patriarcado. Só que tem mais. Na maioria das vezes, 99% dessa situação começou na sua infância. Quando
quando pequena, você precisava de amor, de carinho, de atenção, de cuidado, de se sentir uma criança importante, uma criança capaz, uma criança satisfeita com tudo que você recebia. E isso não aconteceu. Então, você era aquela criança que sempre era deixada de lado, esquecido. Papai e a mamãe marcavam as coisas com você. Ó, vamos brincar já já. Vou arrumar a casa, vou fazer a comida e a gente brinca. Terminava a casa, a comida, não brincava com você. E ali você foi se sentindo rejeitado, você foi se sentindo abandonado, a sua autoestima foi caindo. Tudo que você fazia para ajudar o papai e a mamãe sempre tinha ali uma crítica, né? Olha, não ficou bom, dá para fazer melhor. Ou então nem era assim tão sutil a crítica, né? A crítica era feroz mesmo, era do tipo, você não faz direito. Você nunca faz nada direito, você não arruma nem seu quarto. Você trabalha, quer dizer, eu trabalho, né? O pai e a mãe falando, eu trabalho, você só estuda. Você tinha que tirar as melhores notas e você não consegue tirar boas notas porque você tem dificuldade na matéria. O papai e a mamãe não estudam com você, não te auxilia porque acha que porque você vai para a escola tá de bom tamanho. Ou nunca te auxiliou porque não tinha conhecimento para te auxiliar mesmo, mas não buscou um professor particular para você. Inúmeras as razões, mas começaram na infância. Talvez você tenha sido uma criança que sofreu muitos castigos físicos, muita coação moral, muita coação psicológica, emocional, né? As suas emoções nunca tinham valor dentro ali do contexto da criança, porque a gente sabe, hoje mesmo a gente ainda vê muito isso, né? As pessoas desvalorizando os sentimentos, as expressões das crianças. E aí você cresce o quê? Um adulto com baixa autoestima ou com ausência total de autoestima, porque tem gente que não tem nada de autoestima. Ou então você fica oscilando, ora você tá bem, ora você tá mal. Por quê? Tem também aí uma raiz na sua infância, uma raiz para você ir lá e curar. E Sandra, é só isso? Não. Quantas pessoas, além dos castigos físicos, sofreram também abusos, né? Abusos sexuais, abusos de muitas ordens psicológicas também. Então você carrega muitas dores da sua infância. E você hoje, como adulto, não consegue se posicionar. E essas situações da vida adulta, né, a falta de dinheiro, a falta de reconhecimento, a falta de saber se expressar, ela só potencializa uma dor que já existia. É por isso que quando a gente vai para um processo de cura, é o que eu digo para os meus clientes, a dor nunca é a verdadeira dor. Então, às vezes a pessoa fala assim para mim, Sandra, olha, hoje eu me sinto uma pessoa que tem medo de ser rejeitada, é uma pessoa que não consegue se expressar na vida, ou seja, baixa autoestima, né? Só que esse problema que a pessoa traz agora, esses sintomas, né? Eles não são a raiz do problema e nós precisamos ir à raiz do problema, que está na infância. Tudo começou lá. Um trauma que foi recebendo vários traumas, um em cima do outro. E hoje você se tornou nessa pessoa que você é, que não se valoriza, que não se respeita, que não se reconhece, que não busca mudar de vida, porque você não sabe como fazer. Então, aliás, algumas pessoas até buscam, né? Como eu falei, buscam fora mudar o cabelo, mudar a vestimenta, adquirir bens materiais e nem assim a autoestima é resgatada, porque tudo começa dentro. Quando você resgata o teu amor próprio aqui dentro, quando você cura essa ferida que você está carregando aqui no peito há anos, essa ferida tá inflamada, tá com pus, essa ferida ela tá muito grande, ela tá muito aberta, né? Quando você cura essa ferida aqui, é que as coisas começam a se resolver. Então, enquanto você não cura essa ferida dentro, fora, você se submete a muitas coisas, você busca fazer uma plástica, um procedimento, comprar uma roupa, comprar um carro, fazer um negócio,
Só que dentro não tá curado. Então fora você fica buscando coisas, e essas coisas nunca vão ser o suficiente e você ainda vai se prejudicar financeiramente, porque a maioria dessas coisas você não precisa. Agora, quando você se cura e você busca essa melhoria fora de outro lugar, é outra situação. Aí é outro contexto, aí você tem outros resultados. Então, qual que é a importância de você saber de tudo isso que eu trouxe hoje para você? Que a dor que você tem hoje, ela é legítima, você está sentindo, ela está acontecendo. E aqui eu citei para vocês algumas consequências, né? Eu trouxe alguns sintomas do agora, mas eu trouxe também um entendimento para você que isso começou na sua infância. Enquanto você não buscar curar a dor interna que você tem dentro do peito, e essa dor ela reflete sim na alma, e aí você não consegue se curar fora. Enquanto você não cura dentro, o fora não funciona, sabe? Porque é como se você se olhasse no espelho e refletisse o que tem dentro. Então você pode buscar muitas coisas fora. Sandra, qual que é o caminho então? É você buscar curar essa ferida e se conhecer. E como que a gente se conhece? Através das ferramentas de autoconhecimento. As ferramentas que eu trago para vocês são várias, né? A constelação familiar, o método solar, que eu acabei de falar no início da live, que ontem encerraram as inscrições, a minha mentoria só para mulheres, o meu acompanhamento individual. Então, assim, existem muitos caminhos. Esses caminhos são o que eu apresento para você, porque são os caminhos que eu trilhei, que eu vi, que tem resultado, que traz sim uma cura emocional. E quando a cura emocional acontece, a física acontece também. Então, aqui está, pessoas queridas. Eu trouxe essa construção para que você entenda que não é tão simples resgatar a autoestima, que não basta você passar um batom, se barbear, pôr uma roupa e um perfume. Isso ajuda quando você se curou fora, ou quando você se curou dentro, e isso reflete o seu interior. Aí fora você pode fazer muitas coisas. Então, é isso que eu queria trazer de mensagem para vocês hoje, que a autoestima ela é importante para suas emoções, para sua vida financeira, para os seus relacionamentos, para você se tornar uma pessoa curada. Sandro, o que eu posso já começar a fazer para resgatar a minha autoestima? Começar a se conhecer, buscar se conhecer, buscar curar a dor dessa baixa autoestima raiz. Vá na raiz, porque não adianta você se olhar hoje no espelho e achar que você tá feio ou que você tá feia e que você vai fazer algo fora e vai resolver. Talvez momentaneamente você até se sinta melhor, mas internamente a dor ainda tá ali. Então você precisa começar por dentro, você precisa começar a olhar para você, a se valorizar, a curar essa ferida para você ocupar o seu lugar no mundo. E sim, se você se identifica comigo, me manda uma mensagem, vamos começar essa caminhada de cura. A constelação familiar é uma ferramenta grandiosa, libertadora de autoconhecimento para que você se cure de si e para que você assuma o seu lugar no mundo, na vida, no sistema e resgate a sua autoestima. Porque, gente, tudo começou na infância. Jung, Freud, Bert Hellinger, todos os estudiosos da mente, do comportamento e da emoção chegaram à mesma conclusão. Tudo começou na sua infância. Hoje você vive as consequências, né, das situações adultas, mas não são as situações adultas as responsáveis. Quando você vai, ressignifica, limpa a ferida, cura a ferida, aonde tudo isso começou, você fortalece
o seu núcleo emocional e você vai se fortalecendo para curar as feridas fora. Então você curou a raiz dessa dor, você se posiciona no amor, você se posiciona no trabalho, você se posiciona perante o dinheiro, perante os amigos, perante a família e mais que isso, você cria uma história de amor profunda e verdadeira com você, que é o que eu trago para vocês sempre. Vocês precisam viver uma história íntegra, verdadeira de amor com vocês. Depois que vocês estiverem muito bem com vocês, se amando bem direitinho, mas é bem direitinho mesmo, para você não permitir que ninguém mais na sua vida te trate mais ou menos. Aí você tem condições de viver uma vida plena, uma vida com segurança, sem medo de rejeição, sem essa questão de baixa autoestima, sem timidez, né? Para que você realmente se torne uma pessoa realizada, uma pessoa que se valoriza, que se respeita como tem que ser. É isso, pessoas queridas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, deixa eu ver aqui. Olha, a Eklander tá falando que isso já aconteceu com ela. Ela gastou o que não tinha e quando percebeu era tarde demais. E comigo também, viu? Gente, eu gastava o que eu tinha e o que eu não tinha para eu tentar voltar a ter um corpo saudável. A princípio, eu não pensava em beleza. Quando eu estava lá com 30 quilos a mais, eu pensava em saúde, em autoestima, em me olhar no espelho e saber que eu ia ter vida. Porque os médicos falavam para mim, do jeito que você tá indo, você não vai viver muito tempo. E aquilo doía, porque imagina, eu com uma criança pequena e a médica, na realidade foi uma médica primeiro que falou, do jeito que você não vai viver muito tempo. E aí eu fiquei desesperada com aquilo, né? Eu pensava o seguinte, olha o que eu pensava, vou morrer, minha filha pequena vai ficar, meu marido vai casar com outra mulher, mas eu não estava preocupada dele se casar, porque se eu morrer, é lógico que ele merece ser feliz, né? Mas eu estava preocupada se essa pessoa ia cuidar da minha filha, ia ter carinho, ia ter respeito com ela. Então vejo o quanto é grave essa questão da gente não ter autoestima, porque se você não tem autoestima, você não tem amor próprio. E Sandra, mas eu tenho de vez em quando autoestima, minha autoestima oscila. Gente, se ela oscila, você não se faz mal o tempo todo, mas você se faz mal porque quando a sua autoestima está em baixa, você se afunda nas suas frustrações, você não se posiciona, você aceita ser tratado ou tratada de qualquer jeito. Então, olha, qual que é o caminho, né? Gente, se você não curar a raiz de tudo isso, as coisas voltam. E por que que eu falo isso para você? Porque tá ali, você tá vivendo um relacionamento amoroso mais ou menos, porque você não consegue se posicionar, né? Vou aqui dar esse contexto por causa dessa colocação aqui. Sandra, aí eu faço terapia, não resolve nada, depois tudo volta. Não é assim. Se você fazer algo pontual, um exemplo, você não consegue se posicionar no seu relacionamento amoroso, você se submete a fazer coisas que você não gostaria, né? Por quê? Porque você não tem uma história de amor profunda com você. Se você trabalhar isso superficialmente, você não curou a dor. Então não é que o problema volta, é que você não curou a dor. Você precisa ir na dor raiz. E a dor raiz, ela tá interna dentro de você, porque tudo isso começou lá na sua infância. Se a gente não olha para a raiz do problema, o problema não é curado. Então, muitas vezes vocês falam isso, né, Sandra? Mas eu fiz terapia e não resolveu. Então, você não foi aonde tinha que ir, porque a gente começa a curar tudo é pela raiz. Entendeu? É pela raiz. E é isso que a constelação sistêmica familiar faz com você. Ela te leva à raiz. É isso que o meu método solar faz com você. É isso que a minha mentoria sistêmica e a minha mentoria só para mulheres faz com você. Te leva à raiz do problema. Porque se você ficar na superfície,
Não dá. Sabe, ó, eu vou trazer duas comparações para você entender. Nós que somos mulheres, né? Já que eu vi que foi uma mulher que falou. Mas isso vale para tudo, vale para os homens também. É que eu não entendo bem dos exemplos assim dos homens. Eu vou tentar dar um exemplo aqui, mas se tiver algum homem aqui que disser que eu fiz errado, não tem problema, pode me corrigir. Nós mulheres vamos dar uma faxina na casa. A faxina não é você varrer o meio. Você varre o meio, aparentemente tá limpo. Aparentemente. Mas se você abaixar, embaixo da mesa, do sofá, dos móveis, a sujeira tá lá. Ou seja, a raiz da sujeira tá lá. Então, quando você faz uma terapia pontual para aquela questão e superficial, você aparentemente tem um resultado e você acha que é o suficiente, só que não é. A faxina, ela não foi completa. Para a faxina ser completa, você tem que arrastar os móveis, né? Limpar embaixo das coisas. Então, isso é algo importante para vocês entenderem. Por isso eu trouxe as raízes profundas, da onde tudo isso começou e o que desencadeia a sua baixa autoestima no agora. Para você entender que se a sua autoestima no agora, desculpa, ela não vai bem porque você está desempregada ou desempregado e tá faltando condições para você manter o básico, é lógico que a sua autoestima vai cair, mas ela vai cair porque ela já tem um problema de raiz. Então, quando você arruma um emprego, talvez você se sinta bem. Não, agora tá tudo resolvido, mas depois de um tempo, a baixa autoestima volta, porque é um problema que já está enraizado lá na sua infância. Agora, olha a pessoa que tem autoestima ok, que não teve problema. O que acontece? Ela fica desempregada, isso não desestrutura ela. Ela não se sente com a autoestima baixa, sabe por quê? Ela encara o desemprego de outra forma, como uma oportunidade de se aperfeiçoar em algo e de ir para um trabalho que a pague melhor, que a reconheça melhor. Então, a pessoa que não tem problema de autoestima, ela não vai se sentir assim no agora. As pessoas vão sentir diferente, entende? A que tem baixa autoestima, para ela é o fim do mundo ficar sem emprego. A que tem alta autoestima, para ela perder um emprego é a oportunidade de ter algo melhor, porque agora ela vai procurar algo melhor. Ou então ela vai fazer um curso para começar um negócio que ela tanto estava esperando, né? A oportunidade de empreender. Então, olha o comportamento. E aí você precisa entender que, assim como uma árvore, a árvore está doente, você é a árvore. Vou te dar esse exemplo, eu sempre dou esse exemplo para vocês entenderem. Você é a árvore, o seu fruto tá lá, cheio de fungo. Adianta eu ir lá e colocar o remédio no fruto? Não, o remédio é na raiz. O remédio, ele tem que ser na árvore como um todo, lá na raiz da árvore, para que você venha se fortalecendo e o seu fruto seja saudável. Então, não é que a terapia não te faça bem, eu não sei que terapia você fez, mas é que você não chegou à raiz do problema. Quando você resolve a raiz do problema, todo o resto ele vem sendo resolvido em cadeia. Sabe? É um efeito dominó positivo. Resolveu a raiz do problema, os outros problemas você vai se fortalecendo para resolver. E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu resolvi a raiz do meu problema, eu não precisei mais nem tomar medicamento para emagrecer. Nem isso mais eu tomei. Eu simplesmente assumi a responsabilidade da minha vida. Fechei a boca para as besteiras, né? Tive um acompanhamento nutricional, claro, tinha um endócrino me acompanhando, fazendo exame todo mês para ver como que estava a evolução, mas o medicamento não. Então, veja, o problema não é o remédio, o problema é o seu comportamento, o problema não é você fazer a cirurgia bariátrica, o problema é você fazer a cirurgia sem a mentalidade, sem a cura interna. Porque se você se cura internamente, tudo que você fizer fora tem resultado. A questão é essa, tá? Ficou claro para vocês? Tá dando para entender?
Se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu estou aqui. Então, pessoas queridas, é isso. Sandra, sempre a gente tem que curar a raiz? Sempre, 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 sempre. Não pense que a raiz está no agora. O agora é consequência, é o fruto doente do passado, entendeu? Por isso a gente precisa ir à raiz do problema. E a constelação familiar e todas as minhas mentorias e o meu método solar te levam para esse lugar, para a raiz. Não adianta você olhar para o agora. É como se você passasse um pano no dia que você está limpando a sua casa, no meio da casa. Você vai ver que no dia seguinte já está vendo sujeira de novo, porque as sujeiras que estavam embaixo dos móveis, ela volta para o centro. Então você tem que ir à raiz, você tem que fazer uma faxina mesmo para que o resultado aconteça. É isso, pessoas queridas. Foi um prazer estar com vocês, contribuir com vocês. Compartilhem essa live com as pessoas que vocês amam. É um conteúdo que ajuda, sim, muitas pessoas, tá? Se você tá chegando agora aqui no Instagram e ainda não me segue, me siga para você receber as notificações. Aqui eu falo sobre família, espiritualidade, prosperidade, emoções, sentimentos, para que você se torne uma pessoa com a mente mais curada, com o coração mais curado, e assim você assuma o seu lugar no mundo como tem que ser e se torne numa pessoa feliz, tá? E se você tá me assistindo aqui pelo YouTube, se inscreva já no canal para você não perder nenhum conteúdo. Aproveita e compartilhe também essa live com as pessoas que vocês amam, tá? E me acompanhe. Todos os dias tem publicação aqui. Eu estou com vocês todos os dias nos stores também. E as nossas lives são às segundas e às quartas-feiras, às 9h09 da manhã. Eventualmente eu faço outros dias e outros horários também, mas eu venho e comunico todos vocês. Vamos trabalhar esse medo, Nil, fica tranquila. Vamos buscar a sua criança interna, porque o medo está lá dentro da criança, tá? E, gente, por que a criança, né? Se a criança tá dentro da gente? Porque a criança, ela carrega as dores, as emoções, as frustrações. Mas como a criança vive dentro de você, é o adulto que expressa todos esses medos. Então, nós precisamos trabalhar a criança para que a criança se sinta vista, amada, cuidada, empoderada. E aí o medo, ele vai se dissolvendo e você vai tendo coragem para enfrentar tudo que você precisa, tá, Nil? Fica tranquila. Eu vou te trazer as ferramentas para que você realmente se torne uma mulher diferente, curada, com uma mente livre desses bloqueios, porque o medo se torna um bloqueio, né? Então é isso, pessoas queridas. Estamos finalizando a live. Você que assistiu a nossa live, compartilhe. Você que chegou agora, assista, ela vai ficar gravada. Tá, vamos olhar para tudo isso com muito carinho, tá bom? Então é isso, pessoas queridas. Um beijo grande, fiquem bem. Nos vemos na quarta-feira e durante o dia aqui nos stores. Tchau, tchau!